Olá, pessoal! Que bom! Estamos aqui com mais uma live do Valoriza Mulher. Hoje, com uma convidada super especial, a nossa amiga Jaqueline, direto do Acampla África, campo de plantio. E hoje, pessoal, vocês já estão chegando aqui, estou olhando o relógio, já está na hora. Nós vamos fazer um pouquinho diferente do que temos habituado, né? Por quê? Porque lá na África são 11 horas da noite e a Jaque, com muito carinho, ela já vai entrar para a gente já começar esse bate-papo. Mas antes de... já vou ir chamando ela, né? Mas antes disso, eu quero... só um minutinho. Eu já quero de vocês que estão acompanhando aqui essa live tão importante, enfrentando os medos para superar desafios. Isso mesmo, a Jaque já está entrando aí, que bom! A Jaque já está entrando, ela está se arrumando ali. Enquanto isso, nós vamos falando, a Jaque já está se preparando, né? Que bom! Olha aí. E aí, pessoal? Vocês que estão aí acompanhando, coloca um coraçãozinho, dá um positivo, escreve alguma coisa. Estão gostando das lives? Como que está? Compartilha aí com a gente. O Gilson está dizendo boa noite, Gilson. O Edevilson está assistindo. Vamos ver quem mais, a Débora, a Isinaide. Vamos lá. Nanda Nascimento, oi Nanda! Olha que lindo! E a Jaqueline ali se preparando, muito bem! Isso! Enquanto isso, pessoal, deixa eu perguntar aqui para vocês. Quando a gente fala de medo, né? Quem aqui sente aquele medo e nem sabe da onde vem? Olha, a Nanda Nascimento está falando, chama eu. Quem sabe, né, Nanda? Vamos conversar. Vamos conversar. Boa noite, Jaque. Tá ouvindo bem aí, querida? Opa! Tô ouvindo. Tá ouvindo? Olha Boa que noite, bênção. querida. Olha que realmente uma bênção podermos estarmos ligadinhos, Brasil e África. Brasil e África, muito bem. Muita gente assistindo aqui já essa live maravilhosa, né? Com você aqui presente. E eu fico imensamente grata pelo seu sim aqui para o Valoriza Mulher. Né? É uma grande honra tê-la aqui conosco. Nessa noite que aí na África, pelo que você falou, está um tempo meio estranho, 11 horas da noite, Tá. E nós aqui no Brasil, 6 horas da tarde. É isso mesmo, Jaque? Isso mesmo, são 5 horas a mais aqui na África, né, o fuso horário. E aqui está um tempo chuvoso, está chovendo no momento, vento muito forte e de vez em quando a energia cai, né? E daí a internet também vai embora. Deus abençoe que a gente consiga fazer essa live bem, né? Mas é uma honra estar com você, Sandra. É uma bênção de Deus. E nós temos algo em comum na nossa vida. Quando a gente olha lá para Marcos 12, versículo 30 e o 31, a palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Verdade. E a Bíblia diz que não tem maior mandamento do que esses dois. Amar a Deus e amar o próximo. E isso é algo... eu fiquei feliz quando você disse outro dia que você ama pessoas. Ama a Deus e ama pessoas. Sim. Aí eu senti aquela conexão maravilhosa, né?
porque eu também amo a Deus e amo pessoas. Que E é isso, bom, e por essa alegria. causa a gente está unidos aqui no Valoriza a Mulher, porque nós valorizamos Isso as mesmo. mulheres lindas, Sim. maravilhosas. O Valoriza a Mulher, eu sempre falo, Jaque. Valoriza a Mulher é para todas as mulheres que precisam sim se valorizar, mas também para todos os homens que sabem valorizar as mulheres que estão ali na sua vida, esposa, filha, porque na realidade é muito importante essa valorização. Nós temos que lembrar sempre, né? A valorização é importante. Mas assim, já que eu sei que aí dá uma diferença boa de tempo, hoje o tema é importante, é a questão do medo. Eu sei que muitas pessoas têm aquele receio de falar sobre o medo, até mesmo foi educado dessa forma. Não pode ter medo, tem que ser corajoso. E o medo faz parte, ele é uma emoção que nós temos, ele faz parte de cada ser humano. Tá ouvindo, Jaque? Muito mal. Tá Estou difícil ouvindo? de te ouvir, Sandra. Melhorou? Melhorou. Estava Tá. cortando muito, não estava a ouvir, a entender. Certo, certo. Então, vamos fazer o Ah, melhorou. seguinte. É, agora, eu quero que a Jaque se apresente. Eu conheço a Jaque já há muito tempo, né, Jaque? Eu conheço Há quando ela morava muitos aqui anos. em Mamorê. Mas fala um pouquinho Isso quem é a Jaque mesmo. para esse povo que está aqui com a gente. Então, meu nome é Jaqueline Ponce e eu sou mamborense de coração, né? Eu fui para Mamborê, nasci em Londrina e fui para Mamborê com 9 meses. E moramos muitos anos no sítio, 23 quilômetros aí perto de Mamborê. Então era Mamborê, onde fazia as compras, tudo, né? Então sempre estava em Mamborê. Então depois a gente mudou para Mamborê, eu com 10 anos. E quando saí de Mamborê, então foram muitos anos vivendo em Mamborê, né? Trabalhando em Mamborê. Meu primeiro trabalho foi com o seu Daniel Miranda, no escritório dele, né? Nossa. Saudoso Daniel Miranda. Então eu tenho uma história, né? Depois fui trabalhar no Hilário Balseira, né? Então eu sei que muitas pessoas vão se lembrar da Jaqueline, né? E também nas Casas Brasil, né? Trabalhei no tecido, trabalhei no escritório, transferida para Moreira Salles. E daí de Moreira Salles eu fui para Cianorte. Aí fiz o curso teológico, no nosso seminário presbiteriano renovado. E dali então eu tinha aquele chamado de Deus para ir para o Pará. E Muito então bem. dali eu fui então em missão para o Pará, Muito trabalhar bem. com os ribeirinhos. E Que ali ótimo. então Deus me deu uma grande bênção, que é o meu filho Manassés. Esse Manassés é um nome carinhoso que eu mesmo dei a ele. Ele é um filho por adoção, uma bênção de Deus. O nome dele é Francinei Anderson e o meu sobrenome, né, Ponce Cruz. E é uma bênção. Deus uniu propósitos, né? E louvo a Deus porque foi uma bênção ali, está sendo bênção aqui na África, né? Meu companheiro de ministério, de obra, e eu louvo a Deus. Que Então, bom. eu acho que essa é a Jaqueline, Que a ótimo. missionária, e antes de A tudo, missionária. serva de Deus, né? Serva de Sirva a Deus. Deus nessa face do eterno. Que Exato. bênção. Ontem eu estava conversando com meu esposo, né, com o Celso, e ele falava assim, nossa, eu lembro da Jaque, eu lembro da casa dela, eu lembro aonde ela morava. Isso é fantástico, porque hoje nós vemos uma Jaqueline que esteve aqui, que morou aqui, que viveu aqui, mas que ousou
né? Que deu um passo além. E isso para cada uma de nós é um testemunho muito grande. E para cada uma de nós também é uma forma de refletirmos que nós somos capazes, independente de onde Sim, nós estejamos, nós somos capazes de ir além, né? Você já deu uma sim, com palhinha aí, certeza. já deu uma palhinha do contexto da missão, né, Jaque? E aí Exato. a realidade do Moisés, né? E lógico, eu nem tinha combinado isso com você, mas não tem como a gente não falar a respeito disso, porque Exato. foi um desafio, né, Jaque? Muito Com muito amor, grande. com muito zelo, mas foi um desafio. É, adotar esse menino maravilhoso que ficou aí na sua vida e trazer dentro do seu coração como um filho amado. Glória a Deus, é isso mesmo. Que lindo! Deus é bom. Deus é bom, né, Jaque? Tem uma amiga minha, Jaque, Michela, Michela é o nome dela. E um dos sonhos que ela partilhava comigo era justamente de adotar uma criança. Ela é um sonho que ela Oh, que tem, lindo. adotar uma criança. E Ah, é? aí ela é solteira, então existem esses desafios pelo fato de ser solteira, mas isso não impede, não é impeditivo, Exato. né? Se existe o amor, tudo vale a pena, né? Isso é maravilhoso. E aí a Jaque foi lá no Pará, é isso mesmo, Jaque? E trabalhou com a Isso. população ribeirinha. Foi difícil lá, Jaque? Não consegui entender, Sandra. Muito difícil a Chegou missão aqui lá? tudo cortado. Vamos ir falando devagarinho. A missão no Pará foi bastante difícil, desafiadora? Muito. Porque eu ainda estava. Hoje eu tenho 55 anos. Mas na época eu tinha 20, não tinha 30 anos, 20 e poucos anos, né? Então, muito grande. Eu saí sozinha, né, do Paraná e ir para o Pará, para um lugar que eu não conhecia, né? E chegar numa região totalmente diferente da nossa. Não, lá a gente não andava de carro, não tinha estrada, era só o rio, né? Rio Amazonas, Rio Tapajós. Trabalhava com os ribeirinhos, as casas de palafitas, né? Com as ilhas. Então ali foi um desafio tremendo. Ali sim teve que enfrentar o medo. Né? Eu digo, ali eu dei várias vezes, entreguei várias vezes a minha alma para Deus, né? Enfrentando aquelas tempestades. Mas Deus disse: não, preciso você na África. Vai enfrentar o ciclone na África. Que lindo. Então foi um grande desafio. Ô Jaque, você falou aí a respeito do medo, né? É, Exato. muitas vezes as pessoas pensam da seguinte forma: eu não posso ter medo, eu tenho que ser corajoso, né? Porém, existe um contexto de coragem que a coragem não é a ausência do medo, mas enfrentar, ir além, mesmo sentindo medo. É um passo que, Exato. de repente, você está com aquele medo, com aquela, né, insegurança, com aquele medo, mas diante disso, ele se torna até um impulsionador. Eu tenho medo, mas eu tenho que sair dessa situação. Então, ele me impulsiona a sair. Exato. Assim também foi com você, Jaque? Exato, porque o medo é inevitável. O medo nós sentimos desde que nascemos. Já agarramos na nossa mãe ali com medo de cair, não é? Isso. E até quando nós falecemos. Temos medo também da morte, né? É, é, medo assim, não após a morte, porque quem tem Deus no coração, Sim. ele já tem a certeza É. da vida eterna, né? Mas é aquele medo de chegar aquele momento, né, de partir.
Então, o medo é inevitável. Agora, a gente tem que ter atitudes, né? Atitudes, vencer esse medo. E uma das atitudes que nós temos que ter é a nossa fé. É uma arma poderosa que nós temos, é a nossa fé. Porque com a nossa fé, a gente vence, né? Seja qual for a dificuldade, a gente vence. Porque a fé em Deus nos faz forte para vencer, né? Sim. Então, nós temos que ter essa atitude, né, de coragem. Quando nós saímos do Brasil para cá, muitas pessoas diziam assim para mim: missionária, mas você é corajosa. Eu dizia: eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Porque não é porque eu tinha coragem, não, porque eu vou, porque eu faço. Não. Eu tinha fé que Deus ia me fortalecer para mim conseguir os meus objetivos, que Ele ia me ajudar, né, a alcançar os objetivos qual nós estávamos planejando para a África. E assim, graças a Deus, já há mais de 7 anos aqui, com esse povo lindo, maravilhoso, que nós amamos de coração. A África é linda, as pessoas são lindas, a cor é linda, o colorido, né? Aí, o colorido, eu digo, eu amo a África. É assim, um chamado de Deus muito forte, né? Amar em atitudes. Sim, sim. E assim, o que a Jaque trouxe aqui, olha que fantástico. Eu também acredito realmente que nós somos conduzidos pelo poder do alto. Eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus, eu creio. E o interessante que a Jaque trouxe é que nós cremos sim, porém, nós temos que ter atitude, nós temos que planejar, nós temos que ter objetivo, porque também existe uma situação, Jaque, que algumas pessoas pensam da seguinte forma: se Deus quiser, vai acontecer, mas daí eu não faço nada, eu aguardando que aconteça. E na realidade, pelo que eu percebo, quero o melhor. E compete a nós fazermos a nossa parte. Eu tenho para mim a seguinte visão nesse sentido: 99% Deus realiza, Ele já realizou, Ele nos deu a vida, né, nos dá a saúde, nos dá o que a gente necessita. Gente, mais um 1% que compete a nós, Deus não vai fazer por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. E diante dessa realidade aí na África, conta um pouquinho como foi essa mudança, porque uma coisa é você mudar dentro do Brasil, outra é você sair para um campo de missão completamente diferente, né? Até mesmo com uma cultura diferente. Conta para nós como foi esse desafio aí, Jaque. Aí teve que encarar mesmo, né? Encarar o medo, como você falou, não é você estar dentro do seu próprio país, mas é você sair do seu país para uma terra longínqua, né? Até muitos, às vezes falam para mim: mas missionária, você deixou o seu país para ir para outro país, né? Tem tanto trabalho para fazer aqui dentro do nosso país, mas parcela de trabalho, sempre trabalhei. A minha adolescência, sempre eu fui de ajudar o próximo a fazer o bem. E que a Bíblia diz em Atos 1:8, né? Que a gente tem que ser testemunha em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Então, eu trabalhei, sim, na Jerusalém, que é o meu país, né? E hoje estamos nos confins da terra. Mas tivemos que alinhar fé e atitude, né? Para poder ir
objetivos em outro país. E a gente fez muitos planos, né, para vir para a África, né? Nós tínhamos, que era a nossa mudança, um carro, né, para a gente chegar aqui e a gente conseguir se estabilizar, alugar uma casa, né, comprar os móveis e colocamos nosso dinheiro na poupança, no Banco do Brasil. Aí de Mamãe mesmo, a minha conta é daí, Olha né? aí, ó. E, enfim, teria que ter feito alguns documentos e quando chegamos aqui não conseguíamos somente da conta corrente. E da conta corrente, né, que só deu para a gente alugar uma casa e entrar para dentro com pouquíssimas coisas, né? Então ali já começou o nosso grande desafio, né? Os nossos transportes daí, se transportar aqui dentro da cidade, mesmo fora, uns carros chamados chapa, tipo umas Kombi, né? E ali 15 passageiros, mas só que daí erguiam aqueles bancos e colocavam. Então, era uma dificuldade enorme para você se locomover. Então, aí foi muito difícil. E outra também, o português moçambicano é diferente do português brasileiro. E também tem os inúmeros dialetos. Então aí também são vários desafios, né? A gente encontrou muitos desafios, mas aí a gente ia vencendo, né? Sempre a fé e a atitude, sempre indo atrás, né? É como você disse, nós temos que ter atitudes, porque as coisas não vêm, né? Até o nosso alcance. Nós temos que ir atrás, né? Temos que batalhar, né? Essa vida é assim, é de fé em fé, história de conquista em conquista, né? E assim a gente vai vencendo. É isso mesmo, Jaque. Eu tenho o hábito de falar um passo de cada vez, mas sempre caminhando. Porque dá o primeiro passo, Deus prepara o caminho para o segundo. E assim a gente dá o segundo passo. E Ele prepara. É uma sequência, né? Uma sequência. E você trouxe essa realidade aí para nós de uma nova que você adentrou, novos costumes, né? Eu também quero trazer essa reflexão, Jaque, porque muitas vezes as pessoas olham o contexto da missão, missionariedade, né? Você é missionária. Mas as pessoas olham e imaginam que o ser missionário é somente aquelas pessoas como você que saiu aqui desse campo, Brasil, e foi para o campo África, saiu do seu país. E na realidade, a missão são todos os lugares aonde nós. Ou seja, você que está nos ouvindo, assistindo, em um campo de missão. A missão pode ser dentro da sua casa. Inclusive, o primeiro campo de missão que nós temos é dentro da nossa casa, com a nossa família, né? E muitas vezes, dentro desse campo de missão, acontecem algumas situações também, e hoje nós estamos falando sobre o medo, por isso que eu vou refletir isso, tá, Jaque? Mas acontecem algumas situações também que às vezes dentro da nossa casa é inserido no nosso consciente, no nosso subconsciente, na nossa criação, um medo muito grande. E a pessoa às vezes não consegue sair da onde está, porque desde criança foi colocado sobre ela medo de tudo. Né? E nós temos que ter muito cuidado quando se fala em medo,
O medo, ele ajuda a nos impulsionar, porém, ele também pode nos paralisar, né? E eu penso o seguinte, existe um grande percentual de pessoas que morrem de medo de perder as pessoas que amam. Ou seja, né, eu não quero ficar sozinho, eu tenho medo de sair porque eu não sei o que eu vou enfrentar e eu vou deixar alguém aqui. E a Jaqueline enfrentou um medo semelhante a esse, né, Jaque? Porque você deixou aqui pessoas que realmente te amam, te amavam, te amam e você também amava. E como foi esse desafio do desapego? Porque isso é um desapegar, não é? Eu permito caminhar, né? Como foi essa realidade, Jaque? Você comentou comigo que você não se despediu, né? Se despediu no sentido assim, o seu pai faleceu, a sua mãe faleceu, porque você estava em campo de missão. Foi lindo quando você comentou do zelo que eles tiveram por você antes de você sair para a missão. Conta um pouquinho como é que foi, porque eles têm um ensinamento maravilhoso, né? Eles que ensinaram isso para você, a não ter medo, a enfrentar. Com certeza. Você falando ali, eu lembrei da minha saudosa mãe, né? Que numa certa situação eu estava no Pará e fui acometida por uma doença e eu estava bastante preocupada. E eu liguei para minha mãe e disse: mãe, eu estou com medo. Ela disse para mim: minha filha, você não tem medo, você tem fé. Aquilo maravilhoso, sabe? Você não tem medo, você tem fé. E realmente foi um grande desafio deixar o casal, né, os meus pais, minha mãe e meu pai, quando fui para o Pará. Porque os dois já com uma idade bastante avançada, meu pai tinha um bronquite terrível, né? E você sair e deixar os dois assim no portão chorando, né? Mas eles me abençoaram, eles concordaram, né, com a minha ida. Então não foi fácil. Aí com 2 anos que eu estava no Pará, meu pai faleceu em Cianorte. E só que lá era muito difícil comunicação, nos ribeirinhos, né? E eu estava embrenhada por aquelas matas amazônicas lá e não conseguiram contato comigo, a família, nem ninguém, né? Tem aí em Mamboreu meu cunhado Eli, né? Minha irmã Salete, tenho muita família, né? Aí um abraço para todo mundo. Pastor Eli, né, tentou muito entrar em contato comigo naquele Pará, não conseguiu. Depois de 3 dias que a minha mãe conseguiu entrar em contato comigo, que meu pai já estava sepultado. Então foi assim um baque muito grande, né? Não é fácil você receber uma notícia assim, né? Mas a graça de Deus é superior a tudo. A graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus é o que a gente precisa na vida. Aí minha mãezinha, quando eu vim para a África há 7 anos, né? Saí, deixei ela também, né? Já com 82 anos, mas me abençoou e eu vim para a África. Com 10 meses que eu estava em África, minha mãe faleceu em Cianorte. E para mim foi outro baque, porque eu não tinha condições de ir ao Brasil. Eu não estava nem na minha cidade Beira, eu estava na capital. Eu e meu filho estávamos lá fazendo um trabalho. E nós alinhamos a fé com as obras, né? Então a gente trabalha a gente vai chegar lá ainda, né, Sandra? Com o trabalho social, essa coisa toda, e a gente estava fazendo esse trabalho lá, sem documentação brasileira nenhuma, porque aqui só o que vale é um documento chamado DIRI, que é direito de dia. Então, que vem a ser o nosso RG. Então, só aquele documento que a gente usa.
O nosso documento brasileiro fica na carteira, a gente só usa quando vai para o Brasil. Então é o passaporte e o RG e o DIRI que a gente usa aqui, né? Então eu não tinha nem documento para mim poder pegar um voo da capital e ir para o Brasil. Eu teria que retornar à cidade de Beira. Era impossível. E mais uma vez sepultada, então, e eu não me despedi. Então, não me despedi nem de meu pai, nem da minha mãe. Estavam nas missões, né? Estavam no ID de Jesus. Mas Deus, porque Deus cuidou deles, né? Uma coisa que eu pedia, não deixa sofrendo em hospitais, né? E Deus assim fez, né? Eles tiveram assim umas morte tranquilas, né? Ser muito ao meu Deus, né? Então, desafios, né? Não é fácil, mas a gente vence. Deus é maravilhoso. Olha só, grande graça, né? Você poder confiar. Triste daquele que não tem em quem confiar, né? Acaba perdendo. Mas ela falou que ela saiu do Brasil e ela foi para a África, né, para cumprir uma grande missão lá na África. Só que ela teve que se adaptar à realidade da África. Ela comentou, inclusive, que o português deles é diferente do nosso, né? Então, a Jaque, ela teve que reaprender, né? Reaprender o português. Para quê? Para que pudesse cumprir a missão aí. Ou seja, aquele medo que às vezes nós temos do desconhecido. Ah, eu não vou estudar, eu não vou buscar o conhecimento, por que não? Porque eu já passei, eu não tenho idade, ou é difícil demais para mim. Tudo isso é como se fosse um medo de adquirir novos conhecimentos. Mas para cumprir a missão, você teve, né, Jaque, que superar também esse desafio. Ou seja, teve que reaprender. Foi isso mesmo, Jaque? Foi isso mesmo, que eu cheguei às mulheres pediram, né, para mim ensinar elas a assinarem o nome, elas queriam aprender a fazer contas, elas queriam aprender a escrever, porque aqui muitas pessoas, né, que não tiveram essa oportunidade de estudar. Então é a maioria. Então eu falei, sim, estou aqui para servir, né? E daí logo já compramos o quadro, tudo, preparei tudo. E a minha mãe, então a gente cresceu no lar com a mãe ali alfabetizando, então a gente, aquela linha de pensamento, tudo, eu falei, não, vamos lá, eu vou pôr em prática aqui, eu vim para ajudar. E daí começamos, né? A escola, e aqui tudo o que você vai fazer, Sandra, todos os cursos, o que você vai ministrar, você tem que doar o material, porque aqui é uma região assim que as pessoas não têm oportunidade, não têm trabalho, na verdade. É uma porcentagem muito grande de pessoas desempregadas. Então, você tem que dar todo o material. Aí compramos, né, todo o material e comecei a alfabetizar, então, as mulheres. Mas, aí quando chegou, né, na separação de sílabas, aí é difícil, porque o português é diferente, mistura com dialeto, né? Tenta para mim entender tudo aquilo. É um desafio muito grande, ninguém tem noção o desafio que é. E eu ficava ali tentando juntar palavras daqui e de lá. E aí quando chegou no momento de separar as sílabas, aí que eu vi que realmente o português era diferente. Porque daí eles usam, né? Como eu estava falando para você sobre a numeração, né?
Nós falamos 16, eles falam, aqui o português é 16, 17, 18, 19. Então, tudo assim. Então, sempre tem uma sílaba a mais as palavras, né? Elas não terminam como a nossa. Aí eu falei, meu Deus, o português é diferente. Daí eu fui me informar. O português é diferente. Daí eu fui até uma livraria da cidade e adquiri um livro. Aí quando eu olhei para o livro, realmente, né, é totalmente diferente. Então eu tive que me readaptar totalmente para me conseguir ensinar elas a escreverem. Mas Sandra, você não tem a noção, a alegria para mim de poder ver aquelas mulheres que nunca pegaram num lápis. Aqui eles trabalham em pedacinhos de terra chamados machambas, onde eles plantam arroz, plantam a batata doce, quando tiram a batata doce, colocam o arroz, o milho, mas são pequenos pedaços de terra chamados machambas. E as mãos delas muito grossas, muito sofridas, né? E daí elas não conseguiam pegar o lápis, né? Para escrever. Aí eu tinha que pegar a mãozinha dela, lápis, né? E para fazer o azinho, né? E um dia eu estava ali, né? Naquela batalha com aquelas mulheres. E de repente o Espírito Santo de Deus falou tão forte, Sandra, ao meu coração, que eu me derramei em lágrimas. O Espírito Santo de Deus me disse assim: vocês me amam quando vocês amam pessoas. Sandra, mas sabe quando Deus fala com você, o Espírito Santo de Deus fala de uma forma tão tremenda? Vocês me amam quando vocês amam pessoas. Então, que alegria poder ver aquelas mães assinando o nome, aquelas mães escrevendo. Então, realmente é maravilhoso, sabe? Eu sou assim totalmente realizada de poder ter este privilégio de Deus. Para mim é um privilégio de Deus poder dar um pouco do meu trabalho, da minha vida no seu reino de amor, né? Então, eu sou muito grata, meu Deus. Jaque, olha que lindo o que você trouxe aqui. Isso que você fez, né? E assim, isso para cada um de nós se chama transbordo. O que é o transbordo? É você ter sim o conhecimento, buscar o conhecimento, porém não ficar com esse conhecimento somente para você, porque quando a gente adquire um conhecimento e fica somente para nós, isso se torna um egoísmo, né? Nós somos egoístas, somente para nós, né? Agora, quando nós temos o conhecimento e nós levamos esse conhecimento para outras pessoas, isso é o transbordo. Imagina que você ensinou elas e elas provavelmente vão ensinar os filhos delas. Vão incentivar os filhos para que os filhos também estudem. E aí, trazendo essa realidade, Jaque, que muitas vezes também as pessoas confundem o que é ser missionário. Você tem a sua fé, você tem a sua religião, a congregação aonde você participa, assim como eu também tenho a minha, e às vezes a gente escuta alguma situação no sentido vai ser missionária e pensa que o ser missionário é ir lá somente pregar a palavra, e se fosse já é bastante coisa, porque a palavra ela vem em primeiro lugar. Porém, quando você fala em ser missionário de ação, de atitude, ou seja, né, o que eu fiquei encantada e até eu trazendo aqui, eu não bem pessoal, mas tem uma reportagem da Jaque, né, que está no, eu acho Bom Dia Paraná, alguma coisa assim, eu não lembro qual é o canal, até eu vou pegar e vou deixar o link para vocês verem. No meu Paraná, passou no Globo Report, no meu Paraná, Globo Repórter também. Isso. A reportagem fala um pouquinho da realidade da Jaque como missionária, ou seja, o campo de missão
é transformar a vida não somente pela palavra, mas também ensinando aquele povo a ter uma condição melhor, a buscar algo melhor. Não é, Jaque? A ter uma condição de renda. Às vezes, Jaque, até eu quero trazer essa reflexão, as pessoas, elas pensam no sentido de... no contexto social, somente no sentido, vou dar uma cesta básica, vou dar isso. E é importante porque a pessoa precisa se alimentar. Sim. Mas para sair daquela condição aonde que ela está, onde ela se encontra, se não houver algo efetivo, ensinamento, mostrar que existe um campo para que ela possa trabalhar, para que ela possa ter uma renda, para que possa sobreviver de uma outra forma, que transformação existiu na vida daquela pessoa? E ali, dentro da tua realidade, vocês levam esse conhecimento, né, Jaque? Fala um pouquinho, porque lá eu vi o artesanato, que eu achei lindo. Então, quando a gente estava ainda aí em Mamoré, né, a gente começou a montar um projeto para a África, né? E daí Deus nos deu até o nome, né, do projeto, a gente pedindo para Deus, eu e Manassés, e ora, e Deus nos dá o nome para o projeto. E Deus nos deu o nome, Acampla, que quer dizer África, campo de plantio, né? Então, como você falou, nós viemos em primeiro lugar plantar, né, a palavra de Deus no coração, porque nós somos eternos, né? Nossa alma, ela é eterna, então nós temos que priorizar o que é eterno, mas também temos que ter uma visão ampla, de trazer também um conhecimento para eles conseguirem ter uma profissão. Então, mesmo lá ainda no Brasil, a gente procurando, né? Que nem meu filho já costurava, né? Então, ele começou a se aperfeiçoar na costura. Ele é um alfaiate. Essas roupas aqui, ó, é tudo ele que corta tudo, costura. Eu ajudo, né? O projeto também, né? Nós temos 23 máquinas de costura. Então, as mamãs, os jovens, né, que costuram também, cortam, costuram também, né? No momento está tudo parado, né? E a gente também está construindo, está sendo construídas 6 salas para serem ministrados cursos profissionalizantes, né? Aqui na Cidade de Beira, que é a nossa sede, né? Então está sendo construída a igreja e também ao lado da igreja, são 2 terrenos grandes, ao lado da igreja as salas. Então são 6 salas, cada sala para um curso, né? E esses cursos totalmente gratuitos, não se cobra nada, né? A gente dá o material, a pessoa vem, aprende e vai colocar aquilo vai colocar em prática para ela ter recurso, porque devido à falta de emprego, então a gente leva um curso profissionalizante para eles, como você viu, o artesanato, né, a costura e outras tantas coisas, né, o corte de cabelo e muitos cursos que a gente sempre está procurando ministrar, né, para eles conseguir um recurso para administrar nas famílias deles. Porque tem muitos, Sandra, que vive realmente numa pobreza bem extrema, de comer uma vez ao dia. Então, realmente, assim, precisa muito disso. E aquilo como você falou, você dar o peixe hoje, amanhã precisa de mais peixe. Mas se você der um anzol, amanhã a pessoa vai pescar, né? Então essa é a nossa visão, ensinar a pescar, né? E nós louvamos a Deus porque nós temos muitas pessoas, né, do nosso Brasil, de outros países, que estão juntos conosco nesse projeto lindo que nasceu primeiro no coração de Deus, depois nasceu no nosso coração, né?
Nossa, e assim, a Jaque é uma menina muito guerreira, né, Jaque? Porque diante de tudo isso que ela já falou aí para nós, né? Já deixou claro tudo que ela viveu, olha só, quantos desafios. E ela só viveu isso porque ela enfrentou algo importantíssimo, ou seja, o medo. Você já Exato. pensou, Jaque, se você tivesse parado naquele momento em que você sentiu medo? E aí eu quero trazer essa reflexão para você aí que está nos ouvindo. Você tem medo do quê? Porque de repente você já perdeu oportunidades valiosas na sua vida porque sente medo. E o medo é normal sentir, é normal. Só que Exato. quando o É medo normal. ele é muito grande, ele se torna uma fobia. E aí você não consegue enfrentá-lo. O medo a gente enfrenta quando ele surge, a gente já vai enfrentando ele. Agora, aqueles medos que estão contidos dentro do coração, coisas que já vieram lá da infância, é possível também ressignificar tudo isso. Né? Fazendo da forma correta, é Exato. possível ressignificar e ter uma vida, né, de abundância, como você está tendo aí, abundando, né, Exato. todo esse conhecimento na vida de outras pessoas, transbordando tudo isso. E a Jaque, além de tudo que ela já repassou para nós, o ano passado ela enfrentou um novo desafio, ou seja, pessoal, nem sempre acontece da forma que a gente imagina, né? Nem sempre. Vocês estavam Exato. aí, a missão caminhando, quantas coisas acontecendo e de repente veio o que aí na África? Fala para nós. Ai, o ciclone Dai. Esse foi terrível, né? Esse foi de conhecimento mundial aí, o que aconteceu em África. Foi um abalo terrível, né? A gente só ouvia falar, não imaginava o que seria estar dentro de um ciclone. E Sandra, isso não foi uma hora, como a gente tem as tempestades aí no Brasil que passam, né? Mesmo, né, no Pará, né, as tempestades, mas aqui começou em torno das 17h30, mais ou menos, que a gente até enviou um vídeo para o Brasil, pedindo orações, porque já estava chegando aqui o ciclone, né? A gente já estava sentindo aquele vento muito forte, né? E aquele vento, quando deu 18 e pouco, a gente já recebeu mensagens dos nossos irmãos que as casas já estavam abaixo. Porque aqui nós trabalhamos com a parte assim, aquela bem mais pobre, né? Que as casas são de barro. E Machengua é um capim, né? E também plástico e tudo que eles acham, chapa, né? Eles vão fazendo as casas, que são muito pequenininhas, Sandra. A casa é só para dormir. Então, as refeições são feitas fora, assim, em cima de um fogãozinho no chão, e se come sentado na esteira. Você até viu no Globo Repórter lá, né? Com a Dulcinea Novaes lá, a gente sentada ali comendo, né? Então, aí é dessa maneira. Então, quando deu 8 horas, mais ou menos, as casinhas, essas casas de plástico, já estavam já tudo. E o vento muito forte, eles não tinham para onde ir. Onde tinha uma casa mais forte de tijolos, eles corriam todos, mas daí enchia a casa, não dava mais, de repente a casa começava a cair. Eles saíam tudo correndo, eles se juntavam, se abraçavam todos para o vento não levar. Nossa. Sandra, desde as 17h30 até meia-noite e meia, aquele vento, aquele vento, aquele vento, aquele vento, que você só escutava todo batendo. Era assim, um urro. Aí tá, quando deu meia-noite e 30, deu assim uma baixadinha. E eu falei, Manassés, eu vou deitar um pouquinho, estou muito cansada. Ele disse, eu vou também.
Aí eu fui pro meu quarto, mas não deu tempo. A hora que eu sentei na cama, que fui para deitar, eu só escutei assim aquele estralo. Aquela hora foi o pico mesmo. Aí você só escutava tudo, a energia foi embora, daí virou só aquela escuridão. Você escutava só assim, as janelas da nossa casa. É uma casa assim, construída por portugueses há muito tempo, uns vidros muito grossos, né? Estourava assim de dentro para fora aqueles vidros enormes, assim, era só aquele barulho enorme, estourando tudo, 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 aquela escuridão. E ali então foi até 4h30 aquele vento nessa situação. Sandra, eu não conseguia ficar sentada, eu ficava de pé, orando, com as mãos levantadas, pedindo a misericórdia de Deus para as nossas vidas e para todo o povo africano, né, que estava passando, os moçambicanos que estavam passando aquela situação. Foi uma situação terrível. Ela abalou muito meu emocional, meu psicológico, que na próxima semana eu acabei passando mal, acabei desmaiando, porque uma noite todinha. Então, sim, aparecem desafios grandes, mas você tem que estar forte para você vencendo tudo, buscando essa força onde? Na fonte que chama Deus, né? Deus é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas horas de angústias, né? Então foi um desafio muito, muito grande, mas passou. Nessa vida tudo passa, tudo passa. E nós temos que ter essa força e essa fé, né? E unir aí, alinhar a nossa fé com as nossas atitudes, atitudes de vencer. Então eu vou lutar, né? Você que está nos ouvindo aí, quem sabe você está nessa luta, né? Querendo alcançar a vida, mas está com medo. Deus foi bem claro em dizer naquela tempestade para os seus discípulos: por que vocês estão? E Jesus, então, só o que Jesus diz para o vento, para o mar: cala-te, aquieta-te. Nós vemos que Jesus mandou o medo dos discípulos calar a boca, né? Então, muitas vezes nós temos que fazer isso, mandar o medo da nossa vida calar a boca, sair da nossa vida para conquistar os nossos objetivos, para ir adiante, não ficar paralisado, né, no mesmo lugar, porque só chega quem caminha. Quem não caminha nunca chega a lugar algum. Então temos que ir, temos que avançar, temos que caminhar, temos que mandar o medo embora das nossas vidas, né? Eu sempre, quando vem algum medo de alguma coisa, eu repreendo no nome de Jesus e eu falo: não, eu tenho fé em ti, Deus, e eu vou conseguir, né? Já tivemos em várias situações difíceis mesmo aqui, mas em todos os momentos, né? A graça de Deus foi superior e a gente venceu, venceu com a força que vem de Deus e com as atitudes da gente de querer vencer. Olha que grande graça, né? E como é bom falarmos disso. E como é bom não termos vergonha de falar: eu amo a Deus. Como é bom isso, como isso é gratificante, né? Tem pessoas que têm esse receio. É assim. Não é assim. Mas já que a conversa está tão boa, mas o tempo também, aí já deve ser o quê? Meia-noite, né, amada? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que tá o pessoal, né? Olha aqui, ó, bastante gente nos acompanhando aqui, né? Deixa eu olhar aqui. A Rosana, a Giovana, a Amanda, o Claudinei dando os parabéns aqui para o nosso trabalho, né? Parabéns à missionária pelo sim, pelo bom exemplo da ação, né? A Sandra Mara dando os parabéns, a Edna pedindo para que Deus abençoe você também, Edna. O Carlos Prestes, um trabalho abençoado lá na Acampla África, campo de plantio. A Edna falando que a palavra é abençoada, e a palavra sempre é abençoada, né, Jaque? Sempre. Ela sempre traz algo de bom. Precisamos dela. Precisamos. Mas, Jaque, eu vou pedir nesse momento, eu não sei se você viu que eu fiz até um gesto de carinho. Eu falei para você que se eu tivesse, eu ia colocar.
lembra? Eu falei assim, eu iria colocar, né? Mas daí eu não consegui, né? Não deu. Mas assim, ó... Mas quando eu for, eu vou levar um para você, tá, Sandra? Quando eu for ao Brasil, eu vou levar um Isso! turbante para Aí eu você. vou usar, daí nós vamos fazer outra live, daí eu vou usar só para a gente fazer junto aqui. Olha, Tá pessoal, que bom. graça! Eu quero mostrar esse Ah, que daqui, né? Muito fofo. lindo. E eu quero agradecer, aproveitar Lindo. para agradecer o Cantinho das Flores. Eu fui lá e falei assim, olha, hoje eu tenho uma convidada tão especial e eu gostaria muito de trazer algo que refletisse o zelo, o carinho aí por vocês, né? E aí ela me cedeu esse daí. Se de repente o pessoal gostou, quer adquirir, vai lá no Cantinho das Flores, tem coisas maravilhosas lá e eu quero agradecer, né? Agradecer a Daiane aí que nos auxiliou nesse momento. Porque é assim que a gente faz, né, Jaque? Jaque, É nesse verdade. momento, vontade, primeiro, lógico, agradeço de coração o teu sim, agradeço tudo isso que depois eu sei que tem muitas outras coisas, é curto, quem sabe numa outra Exato. oportunidade, né, a gente volta a falar, né, eu ficaria muito honrada se a gente pudesse numa outra oportunidade falar, mas fica à vontade para você conversar aqui com o pessoal, se despedir, falar o que você quer, o que está dentro do seu coração. Então, eu só quero agradecer, que é o nosso Criador, o nosso Senhor, que nos proporcionou essa oportunidade, né, de nos unir, mesmo em distâncias, e poder estar aqui passando, né, esses momentos tão preciosos aqui, trocando experiências, crescendo com as outras lives que já teve, né? Com a Selma, com a Carmen, né? E eu sei que virão muito mais mulheres fortes, corajosas, que lutam, que batalham e que vencem. Porque só vence quem batalha, quem luta, né? E aqui nós frisamos bastante o medo, né? Que nós temos que deixar o medo de lado. E em 1 João 4, eu só vou deixar aqui, né, para mim me despedir. 1 João 4 diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor. O verdadeiro amor, Jesus, aquele que abriu os braços lá na cruz e deu a sua vida por nós. Este é o verdadeiro amor. Se nós temos este verdadeiro amor no nosso coração, que é Jesus, esse verdadeiro amor vai lançar fora todo o medo da nossa vida. Não que o medo não vem, vem o medo, vem. É inevitável em nossas vidas, ele vem, mas o verdadeiro amor, a força que vem do céu, que vem de Deus, forte para vencer o medo. E você, mulher, você, homem, ouvem nesse momento, nós não nascemos por acaso. Se você nasceu, você é plano de Deus. É plano de Deus. Então, Ele quer ver o seu bem, né? Deus nunca quer o nosso mal, Ele sempre quer o nosso bem. Então, busquemos a Deus, fazemos o bem, amamos a Deus de todo o nosso coração, amamos o atitudes, né? Amar o nosso próximo em atitudes, isso faz muito bem para nós. Quando nós amamos o nosso próximo, nós fazemos mais bem para nós do que para o nosso próximo. Nós nos sentimos aliviados e abençoados por Deus. Então, vença o medo. Alinhe o seu medo com a sua fé e vá em frente e seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um abraço a todos que têm estado juntos conosco aqui na África, nesse projeto maravilhoso, né, nessa missão. Na Norte também, né, a Segunda Igreja Presbiteriana Renovada, todo aquele povo tem mais de 20 anos, né, que eles sempre
conosco, né? Nos abençoando com as orações, financeiramente. E eu quero agradecer muito a todos que têm estado, né, unidos conosco, pessoal aí de Mamborê, Mamboré, a Igreja Presbiteriana Renovada, Pastor Eli, toda a igreja, né, que tem estado junto conosco aqui nesta obra, porque a obra missionária não é só uma pessoa que faz de maneira alguma, é uma união de pessoas, de propósitos, de corações abertos. Que Deus abençoe todos, que Deus abençoe você, Sandra, um anjinho de Amém. Deus, que Deus te abençoe. Abençoe também o Celso, abençoe o seu filho lindo e que você seja bem-aventurada em tudo e sempre. Deus te abençoe, um Amém. beijo no seu coração e muito dessa abençoada oportunidade. Nós aqui agradecemos de coração. E assim, de repente você está ouvindo a live e você tocou o teu coração em relação à Acampla. Você pode a igreja aí na sua cidade, né, Jaque? A igreja presbiteriana Pode, renovada, né? Aqui em Mamborê, com o exato. pastor, ele Meu cunhado. isso, isso. Então você Ele, pode ele também Bebete de fazer Carvalho. isso. Você pode fazer a sua doação, vendo essa missão tão maravilhosa que a Jaque faz, né? Então, Jaque, nós já estamos chegando aqui no final. Só dar uma boa noite para o Ademir aqui, para a Fran, para a Lê. Parabéns pelo trabalho, tá? Obrigada, Deus abençoe vocês. Amém, é isso mesmo. Pessoal, Todos Jaque, vocês estiveram juntinho conosco aí esse momento. tão maravilhoso, né? Vou aproveitar aqui, antes de encerrar, nós estamos com o fotógrafo Celso. Lembra, pessoal, semana passada foi falado sobre o ensaio fotográfico. Então, está de pé, então quem quiser concorrer a esse ensaio fotográfico aqui pelo Valoriza Mulher em parceria com o fotógrafo Celso Agostinho, tem que entrar na página do Valoriza Mulher, tem que curtir e tem que encontrar o bannerzinho lá, ver todas as instruções lá e seguir todas as instruções que estão lá. Né? Algumas pessoas já entraram, lembrando que tem que curtir a página, se não curtir a página também não vai concorrer, porque faz parte das instruções, tá ok? Eu agradeço de coração cada um de vocês que estiveram aqui presente nessa live e falar para vocês que a semana que vem nós bastante interessante que é relacionado à nutrição. É a nutricionista Débora Dias que vem falar com a gente aqui na próxima sexta-feira. Já fica o convite todo especial para cada um de vocês. E, como eu sempre falo, valoriza a mulher, é isso aí. É para você, mulher, que precisa se valorizar, também porque nós te valorizamos, você é importante, mas é para todos os homens que sabem valorizar as mulheres estão aí na sua vida, sua esposa, sua filha, sua mãe. Valoriza a mulher, é para todos. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Eu amei a nossa live. De coração, muito Também amei. obrigada. E vamos aí dar tchau pro pessoal, já que agora nós vamos encerrar por causa do tempo e eu vou deixar você dormir, tá bom? Deus abençoe muito, tá? Beijão. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, Beijo no obrigado. coração de Tchau. todos. Amém. Tchau, pessoal. Deus Tchau. abençoe vocês também, tá? Tchau. Até Tchau, semana que vem na pessoal. próxima Obrigada. live. Tá? Tchau, tchau.